IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor no Salmo 78, versículos de 1 a 4. Nos diz a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, ó Pai. Louvamos o teu nome pela oportunidade e o privilégio de nos reunirmos na tua presença e podemos te cultuar, te agradecer, reconhecendo que a história do teu povo, a história individual de cada um dos teus servos, a história desta igreja é marcada por tua misericórdia, por tua intervenção, por tua bondade, pelo amor teu revelado em Jesus Cristo. E cá estamos nós, mais uma vez, para te louvar, te adorar. E quando vamos expor a tua palavra, nós precisamos, ó Senhor, da compreensão, do entendimento dado pelo teu Espírito ao nosso coração. Nos abençoa, nos ajuda a entender as verdades espirituais reveladas pela tua palavra. Nós rogamos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos expor o Salmo 78, mas nós não vamos ler os 72 versículos dele, não. É o segundo salmo maior em quantidade de versículos. Não teríamos como explicar e expor todos eles em um tempo do nosso culto. Precisaríamos de muito mais tempo. Mas nós vamos percorrer todo o salmo. Não é dos maiores capítulos, não. Números capítulo 7, Números capítulo 7, por exemplo, tem 89 versículos. Claro, o Salmo 119 é o que tem mais versículos da palavra do Senhor. Mas, quando nós olhamos para o Salmo 78, que em várias versões antigas nos diz que é um salmo de Asaf, nós começamos a perceber que a tradição dá a Asaf a autoria deste salmo. E quem era Asaf? Asaf era tipo um chefe ou o líder dos ministros de louvor, quando Davi estava exercendo ou começando a exercer o seu reinado como rei em Israel e em Judá. Ora, o propósito deste salmo é anunciar, contar, falar, dar musicalidade, testemunhar, registrar o que está no versículo número 4. Você viu o versículo número 4? Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como o texto nos diz, o seu poder ou a sua força, e o texto nos diz, e as maravilhas que fez. O propósito é este: Asaf deu musicalidade à história. Nossa,
E a história de quê? A história de 3 gerações. Sim, a história de 3 gerações é contada no Salmo 78. A geração que saiu do Egito e estava saindo do Egito, a geração que ficou no deserto. Estão lembrados de que quando estavam prestes a entrar na terra prometida, houve um relato dos espias, e aquela geração que saiu do Egito padeceu, e só depois foi que se levantou outra geração. Pois bem, e depois há uma geração que está na terra prometida. A geração que ficou no deserto, claro, é aquela que saiu do Egito. Mas os feitos, as maravilhas, o poder, os louvores, a glória de Deus é cantada, é revelada, é anunciada na saída do Egito, na permanência no deserto durante quase 40 anos e depois na terra prometida. Asaf então se sente motivado a dar som, musicalidade à história da glória, do louvor, da honra do nosso Deus. Mas e como é que ele faz isso? Ele faz isso contrastando a bondade e a misericórdia de Deus e mostrando a infidelidade, do povo de Deus. Asaf contrasta o perdão, a ação pastoral do nosso Pai, em contraste com a ingratidão, a falta de reconhecimento da glória de Deus. É assim que Asaf percorre, ou conduz os leitores a percorrerem, a olharem para os louvores e a glória do Senhor. Mas que lições podemos tirar deste salmo que tem como propósito ensinar? Sim, é didático este salmo. Este salmo ele é didático como o Salmo 104, por exemplo. Em primeiro lugar, uma lição que nós somos chamados a aprender neste salmo é a responsabilidade do povo de Deus de anunciar quem é Deus. A responsabilidade de proclamar para si mesmo e para todos quem é Deus. Por favor, percebam que a partir do versículo 1 em diante, até o versículo número 8, o texto nos mostra que as gerações que estavam se levantando, a geração atual, presente, lá da época de Asaf, deveria olhar atentamente, cantar e se lembrar da glória dos louvores do Senhor, do seu poder. E aí, por favor, vejam Salmo 78. Por isso eu peço que vocês fiquem com as suas Bíblias abertas. Que no versículo 4 nos diz: não encobriremos aos seus filhos. Versículo número 6 diz assim, veja o versículo número 6: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, que se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Versículo 8: e que não fossem como seus pais,
geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Asaf, ele olha para o passado e escreve muito sobre o passado, mas ele escreve sobre o passado, coloca canção no passado para que a geração presente aprendesse sobre o poder, a majestade do que Deus fez e de como Ele se revelou. Veja como é importante a gente olhar para esse texto e também trazer para nós uma aplicabilidade. O que Deus fez no nosso passado? O que Deus fez tem algum valor para o presente? Claro que tem. Não, pastor, quem vive de passado é museu. A nossa glória está no nosso passado. Porque é no passado que Ele nos amou. É na cruz de Cristo que fomos amados, resgatados, salvos, e foi nos revelado agora, no presente. Nós somos chamados para viver no presente, porque nós somos do passado, alcançados e amados no passado. E sabemos que o amor de Deus é eterno. Estão lembrados daquele hino? Amor eterno, amor perene, amavas-me, Senhor. Nós cantamos o amor eterno. Ele nos amou, nos ama com amor eterno. Nós olhamos para o passado e nos regozijamos num passado distante, mas não no passado presente, no passado recente. Esse ano, com certeza, nós temos motivos para anunciar e a proclamar nessa geração, a quem está do nosso lado, aos nossos filhos, em nossa casa. Nós somos chamados para proclamar, anunciar o que Deus fez durante este ano. Então nós temos motivos para celebrar o nosso Deus, porque Ele fez maravilhas. Asaf olha para o passado e conclama o povo de Deus a cantar. O que diz no versículo 4: as maravilhas, a força e os louvores do Senhor. Querido irmão, nós somos chamados para testemunhar em casa o que Ele fez, o que Ele tem feito nesse ano. Fomos chamados para testemunhar na nossa casa. Às vezes os nossos filhos não escutam, não celebram conosco. Eu quero convidar a você se chegar a esse final de ano, cantando, louvando, testemunhando a todos, a esta geração, o que Deus fez por nós. É um desafio, mas é um chamado para todos nós. O texto continua, e nós queremos e temos uma outra lição que o Salmo 78 traz para nós. E agora nós vamos ir para uma lição que o texto propõe e traz essa comparação, misericórdia e fidelidade. Segunda lição que o Salmo 78 nos mostra, e tem para todos nós, é que a glória de Deus é revelada em meio aos pecados do seu povo. A glória de Deus é revelada em meio e apesar dos pecados do povo dele. Por favor, veja o versículo 12 e veja o versículo 17. Maravilhas ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Versículo 17. Versículo 17 diz assim, na minha versão: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo. Aí na minha versão diz, na solidão. Veja,
Na versão, existe numa outra versão, diz assim: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Mas como assim? Maravilhas ele fez, no versículo 12, e no versículo 17, e ainda assim prosseguiram em pecar, provocando ele num deserto. Queridos irmãos, esses dois versículos representam a história das três gerações as quais nós falamos, ou os três momentos que Asaf conta e canta e leva o seu povo a se lembrar do Senhor. Deus opera maravilhas e operou, e ainda assim o seu povo, muitas vezes, mesmo diante das maravilhas, se mostrava ingrato e sem reconhecer, falando contra o Senhor, não ouvindo a Ele. Por favor, veja que no versículo número 16 diz: fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. Ou da pedra fez brotar torrentes e fez manar água como os rios. Aí a gente olha para o 17 que nós lemos, e no versículo 18: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Não bastava Deus mostrar a maravilha, não era suficiente para o povo. E Asaf mostra isso. Precisamos mostrar a essa descendência que Deus operou maravilhas e o povo se esquecia com facilidade. E essa é a constância de todo o Salmo, ou parte do Salmo 78. Por favor, versículo número 22. Diz assim, ó: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aí a gente olha para o versículo 55. E expulsou, o versículo 55 diz assim: da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Aí o versículo 56: ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tomaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Diante dessas realidades, maravilhas do Senhor, e incredulidade, falta de reconhecimento, diante do guiar do Senhor, diante da manifestação da sua bondade, muitas e muitas vezes o povo se arrependia somente da boca para fora. Por favor, veja o versículo número 35. Por favor. Diz assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha. Olha que coisa linda! Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à aliança. Aí eu quero convidar a todos a lermos todos juntos o versículo 38. Todos juntos, vamos lá. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas
a toda a sua indignação. 39, vamos lá. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Até aí. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Ele se lembra da fragilidade, da inconstância. Sim. Ele apertava, o povo acusava, se arrependia, o povo sofria o juízo de Deus, não fazia com que ele era cantado, louvado, pelo contrário, eles ficavam incrédulos diante do juízo, mas se arrependiam. E Deus, que é misericordioso, levantava, sustentava e mostrava-se como Deus fiel. A história desse salmo é a história de uma geração abençoada, cuidada, que viu as maravilhas, que viu a glória, a força do Senhor. Mas é a história de um povo que se esquecia, que não reconhecia, que era somente de boca, muitas vezes. Deus nunca deixou de ser quem Ele era, mas às vezes o povo deixou de ser povo do Senhor. A segunda lição que esse salmo nos mostra é que a glória de Deus é revelada, o poder dele é revelado, o louvor, a força, a maravilha dele é revelada no meio dos pecados do seu povo. E o que isso tem a ver conosco? Deus se revelou a nós a sua maravilha, o seu poder, onde? Na cruz do Calvário. Deus, Ele nos perdoou em Cristo Jesus, nos amou primeiro, mesmo quando nós não amávamos. Porque a graça de Deus é isto. A maravilha, o poder do Senhor, a glória do nosso Deus é Ele nos amar e nos perdoar quando ainda nós não existíamos, quando ainda nós não estávamos vivos. Ele nos perdoou, mesmo sendo nós pecadores. Escutar sobre o pecado, escutar sobre um povo infiel, nos traz um certo constrangimento. Mas devemos nos lembrar que às vezes, muitas vezes, a história de infidelidade acontece na nossa caminhada. E o que Deus faz? Ele nos perdoa. Ele nos aponta o caminho. Ele nos dá a sua palavra. Ele nos revela mais uma vez o caminho do arrependimento, como revelou a este povo. A história nossa se parece muito com a história deste povo. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes vem a incredulidade, vem a ingratidão, somos muito abençoados e nos esquecemos de reconhecer. E Deus, por sua misericórdia e graça, nos aponta o caminho da gratidão, do perdão, da glória que Ele mesmo nos revelou em Cristo Jesus. Às vezes nós sofremos consequências do nosso pecado, como esse povo sofreu. Mas nós nos arrependemos? Você se arrepende humildemente, em vez de só de boca, de coração? Você se arrepende das suas escolhas que você faz diante da glória e do perdão e do amor do Senhor? Você se arrepende do que você falou, do que você não fez? Você se arrepende do que disse?
do que agiu com alguém. Não, ela merecia mesmo. Você sai para louvar, cantar os louvores ao Senhor, viver para Ele, mas você se lembra do arrependimento verdadeiro, do reconhecimento, que é o que Deus requer de todos nós e do seu povo? Eu não sei. Mas o Salmo nos diz de um povo que lisonjeava Deus somente com a boca. Está aí, versículo número 36. Deus não quer que saia da nossa boca apenas louvores que sejam frutos do que aprendemos. Deus não deseja nenhum louvor que seja somente aparente. Por isso, querido irmão, se o final do ano é momento de olharmos com gratidão o que Deus fez, é um momento oportuno para que nós humildemente reconheçamos que as maravilhas que Deus operou na nossa vida durante esse ano foram maravilhas, foram bênçãos, apesar de nós. Nós não merecíamos nada e Ele tem nos dado tudo em Cristo Jesus. Olhemos que as maravilhas do Senhor são reveladas no meio da nossa caminhada difícil, muitas vezes cheia de aparência. É um momento de nós nos refletirmos e reconhecermos que precisamos consertar, precisamos nos arrepender humildemente diante do Senhor. O Salmo 78 nos traz uma outra lição. É sobre a misericórdia e a ajuda de Deus, sempre em favor do seu povo. Por favor, veja o versículo 68 ao 72. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e constituiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. O Salmo 78 traz a linda conclusão. Houve maravilhas do Senhor, houve incredulidade do povo, houve louvores e glória do Senhor, mas houve também somente uma fidelidade aparente, só de boca. Mas quando se chega no final, o texto nos diz que o que prevaleceu foi a misericórdia e o favor de Deus para o seu povo. De que forma ele faz isso? Contando que Deus levantou Davi para ser o rei de Israel. E o texto nos diz do amor de Deus para com o seu povo. O texto nos diz que aquele lugar Deus amava e estabeleceu Davi para ser o pastor do seu povo, Israel como herança. Ora, mas a história não é de infidelidade do povo diante das maravilhas? A história não é da glória do Senhor? Sim, é. E qual é a conclusão do salmista? A conclusão do salmista é aquela conclusão lá de Paulo, como diz lá em Romanos capítulo 5, ao tratar sobre a lei e sobre a graça. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo, concluindo um argumento, nos diz assim, veja que interessante, Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse.
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A conclusão do salmista é: Deus operou maravilhas no meio da incredulidade do povo. Mas sabe o que nós podemos chegar à conclusão diante de tudo? É que Deus, Ele governa, Ele coloca como alvo o seu povo e Ele está cuidando do seu povo. Mesmo diante do julgamento, das consequências do pecado, mesmo diante da disciplina. Estão lembrados da mensagem de 15 dias atrás, que Deus nos disciplina porque somos filhos? Deus nos corrige. Sabe, irmãos, o texto é um reconhecimento de que quem escreve a história é Deus. História de corrigir, história de guiar, história da manifestação da sua glória diante da incredulidade, muitas vezes, do seu povo. Onde é que está o reconhecimento da glória de Deus? Para onde nós devemos olhar para a glória de Deus? É para Cristo Jesus. O Senhor, nosso Deus, não nos levantou um homem segundo o seu coração. Ele nos levantou, foi o seu Filho para nos pastorear segundo o seu coração. O texto do Salmo 78 nos diz que Deus, governando o seu povo, em meio aos pecados do seu povo, julgando o seu povo, mostrando as maravilhas, mesmo diante de uma aparente fidelidade, o texto nos diz que Deus levanta Davi, mas para nós, Ele levantou Jesus Cristo. E cá estamos nós, porque Deus não nos levantou homens, Ele levantou, foi o seu Filho para ser o nosso pastor. Está lembrado do que Jesus disse? Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ora, Deus preparou, foi o pastoreio de Cristo sobre as nossas vidas. E cá estamos nós, recebendo perdão, graça, misericórdia, vendo as maravilhas de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus. Deus, na sua bondade infinita, mostra a sua misericórdia e o seu perdão no meio da nossa história, que muitas vezes nos esquecemos do Senhor. Eu quero, pois, nesse momento, convidar a você a pensar sobre onde está o seu coração nesse ano que está se concluindo, nesse final de ano. Está em algo que você fez e que está com o coração apertado, sem se arrepender, precisa corrigir algo na sua vida? Deus o chama para esse arrependimento. Ele escreve a história da sua vida com fidelidade e misericórdia. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a fidelidade dEle está em nos mostrar o perdão dEle em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, a agora orar ao Senhor, pedir perdão, se arrepender e voltar ou terminar este ano com a consciência limpa diante do Senhor, porque Ele resolveu escrever a história da sua vida com perdão. Eu quero convidar a você a olhar para o que Deus fez esse ano. Olhe para as bênçãos, para os louvores, as maravilhas que Deus operou na sua vida, e que seja suficiente para que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Olhe para Jesus Cristo, olhe para a sua fidelidade. Vamos orar? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, nós temos motivos para nos quebrantar humildemente diante de Ti, porque
Por um momento nós fomos levados a pensar em quantas vezes o Senhor foi fiel e nós não. Nós temos motivos para nos arrepender e corajosamente confessar a Ti atitudes, procedimentos, palavras, omissões que aconteceram na nossa caminhada. Nós temos motivos. Por isso nós queremos Te pedir perdão e que possamos terminar esse ano, Senhor, em fidelidade, consciente de que o Senhor foi fiel, apesar de nós, apesar de muitas vezes uma aparência de fidelidade. Queremos Te pedir perdão e rogar que o nosso coração haja a verdade do louvor, da adoração e do reconhecimento de que o Senhor faz maravilhas através do Teu Filho Jesus, nos dando perdão, pastoreio, consolo, força a cada momento da nossa caminhada. Nós reconhecemos que a história da nossa vida é da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, apesar de nós. Mas nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque diante de um ano cheio de incertezas e momentos difíceis, enquanto país, enquanto cidadãos, mas o Senhor permanece no Teu trono de glória e majestade e ao nosso lado ao mesmo tempo. Sim, Tu és o Deus imanente, permanente ao nosso lado, mesmo sendo o grande Deus. E nós Te agradecemos, porque nos sentimos amparados, seguros e firmes, por causa do amor com que nos amaste. Nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Tua misericórdia, o Teu consolo, a Tua ajuda, porque podemos concluir este ano, e que está muito perto, com todos os louvores fluindo do nosso coração em verdade, em reconhecimento de que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos lembrar de que somos frágeis e dependentes do Teu perdão. Obrigado por nos lembrar, ó Pai, da Tua fidelidade, das Tuas maravilhas ao nosso favor. E que nós sejamos testemunhas, ó Senhor, proclamadores a esta geração de quem é o Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor fez em Cristo Jesus ao nosso favor e do que o Senhor tem feito na nossa caminhada. Levanta um povo, ó Senhor, que anuncie, que proclame na sua casa, no seu trabalho, onde estão, que sejamos esse povo, onde estejamos, que sejamos esse povo, proclamador e anunciador das maravilhas Tuas. Nós Te louvamos, Te pedimos perdão, Te agradecemos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.